Obrigado, doutora. Amém, queridos? Eu quero falar com você hoje um assunto muito importante, que talvez eu não vou conseguir definir com toda a plenitude, como eu queria. As crianças, meu Deus do céu, esquece. As crianças de 5 a 9 anos, pode subir por gentileza. Não tem mais nenhum aviso não, né? Os adolescentes. Os adolescentes vai ter culto agora na sexta-feira, toda sexta-feira agora no Aprisco. Vai ser no Aprisco às 19h30. Isso? Culto de mulheres. Culto de mulheres quando? Sexta-feira agora às 19h30 aqui na sede. Amém? Então, agora eu vou pregar agora. Você deixa eu pregar. Esperar as crianças subirem. Fica um diácono lá, por gentileza, lá na escada lá, que isso não é perigoso. Amém? Poder sentar em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra para o seu coração hoje. Eu quero trazer uma palavra para você, só que talvez eu não consiga definir com toda a plenitude, porque essa palavra é uma palavra que define muitas coisas. Eu queria falar com você sobre a chave, repita assim comigo, a chave, pode ser mais forte, vamos lá, a chave para não se frustrar com pessoas e os lugares é o amor. Isso. A chave para que a gente não possa se frustrar com os lugares e com as pessoas ao me é o amor. E eu queria aqui, aproveitando, pegar uma definição de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é um poeta e ele ele pegou 100 pessoas e ele pediu para que essas pessoas definissem amor de acordo com a sua visão. E eu quero ler com você aqui, porque ele reuniu pessoas, ele deu uma definição de como ele enxergava o significado de amor, e ele pediu outras pessoas para poder também falar sobre o amor. E eu queria ler a definição de Vinícius de Moraes para a gente começar. Ele diz o seguinte, num livro de poesia dele: avassalador, hiperbólico, o amor é o maior e o mais forte, capaz de atravessar as marcas temporais e mundanas, porém altamente frágil e sensível, intenso, posto que é chama. Essa é a definição de Vinícius de Moraes, e eu quero pegar e te apresentar aqui outras definições, porque ele fez uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa, ele pediu para que pessoas de realidades diferentes, de etnia diferente, de condições diferentes, definissem o amor de acordo com sua visão. E eu quero ler com você as definições que as pessoas tiveram sobre a palavra amor. A primeira definição é: quando dois se tornam um, acordar com motivação para viver, enxugar as lágrimas dos olhos, acima de tudo uma parceria, com amor nada é impossível, pode falar porque te amo, pensando como nós, não em mim, cumplicidade, respeito, atenção e igualdade, dar valor ao que importa, encarar o mundo em dois, admiração frequente, menos desprezo eminente. Se faz sentir, faz sentido. Vai sair, leva o casaco. Sentir completo de mãos dadas. Amar é se entregar definitivamente. Quando o compromisso vira escolha, muito doloroso, evite se possível. O amor é um moinho, doação de ambos todo o tempo, sentindo sua presença a cada instante. Quando vale, vai dar medo. Em casa, querendo nada mais. Companheirismo, cumplicidades, entrega e respeito. Pegar-se sorrindo espontaneamente. Comer o resto do lanche, é homem, né? Comer o resto do lanche. Sentimentos sempre que eu te vejo. Caretas diferentes para cada sorriso. Singelo e sublime como respirar. Uma grande explosão de alegria. É um Pokémon muito raro. Sentir com a vida ganha. Lutar sem pensar no fim. Um sentimento em dois corações. Fogo que arde sem ver. Algo muito maior do que eu. Tudo com ele é demais. Dor quando não está aqui. Apertar as mãos no cinema. Fazer as escolhas para nós. Apoio nos altos e baixos. Concordando que estamos melhor juntos, dizer muito sem palavras, decidir sempre seguir em frente, quando um abraço resolve tudo, pedir desculpas mesmo sem errar, fazer a outra pessoa sorrir a todo tempo, sentir com muito menos medo, conforto e compreensão sempre acessível,
dor que arde sem ver, aprender a apreciar o silêncio, a confiança com raízes profundas, deixá-la pintar minhas unhas. Mulher pinta unha de homem, né? Sair não é uma opção. Olha aí uma dica. Amor é cálculo sem resposta. Você vai ter que me aturar. Quem mandou casar? Compartilhar sem hesitação ou remorso, encontrando-me em outro alguém. Amor é uma flor roxa. Esse aqui que eu não entendi. Por que o amor tem essa flor roxa? Tem vermelha, tem branca. Mas tudo bem, é a definição que eles viram aqui. Aquilo que não se define na doença e na saúde, o sentido da vida realmente, sentindo-se à vontade sempre. Amor sem respeito não existe. Ouvir, deixa que eu pago. Essa parte é boa também, né? Amar os defeitos do outro, fruto de uma amizade verdadeira, quando distância é mero detalhe, me faz dormir sorrindo. Muito trabalho e poucas recompensas, não consigo descrever o amor. Então essas são as definições, pelo menos aqui 70 definições que Vinícius de Moraes, ele elenca no seu livro de poesia, de pessoas em realidade diferente, em cotidiano diferente, com posições diferentes, definindo a forma que eles enxergam sobre o amor. Mas eu queria falar com você o seguinte: todas essas definições aqui citadas acima são maravilhosas e aplausíveis, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, bacana demais, dá uma definição muito boa sobre o quesito do amor. Todas essas definições, elas são palpáveis e alcançáveis. Quem escolhe, porque amar é uma decisão, é uma escolha, consegue alcançar todos esses atributos elencados aqui. Mas eu queria aproveitar e te mostrar o quão pequeno são essas definições de acordo no ângulo da Bíblia. Por quê? Vai comigo, por gentileza, todo mundo da igreja, eu quero que leia e abra esse texto, João 3, capítulo 16. Se você não marcou João 3,16, você deveria marcar na sua Bíblia, porque toda vez que você não se sentir amado, você precisa ler João 3,16. João 3,16. Eu quero que você abra na tua Bíblia, e quem não tem Bíblia, o pessoal vai jogar aqui no Data Show, e aí quem conseguir ler, leia aqui comigo, mas eu quero que todo mundo leia João 3,16. Todo mundo encontrou, queridos? Sim ou não? Em alto e bom tom, nós vamos ler João 3,16. Vamos ler todo mundo junto aqui em cima? Fica mais fácil. Tá dando para enxergar legal? Tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Beleza, nós vamos ler agora, esse é só o teste. Vamos lá? Vamos encher essa igreja de som. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Beleza, esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas eu alenquei aqui alguns pontos para que você consiga compreender a verdadeira essência do que seria João 3,16. Então eu coloquei com as minhas palavras para poder simplificar para você João 3,16. Bom, esse primeiro ponto do texto, e porque Deus, esse primeiro texto, o versículo, ele apresenta dizendo o seguinte: olha, porque Deus. O que significa porque Deus em João 3,16? Significa o que? A divindade, a soberania, a supremacia. O texto começa dizendo que Deus, não foi o homem, foi Deus que amou ao mundo. Ou seja, é um cabeçalho, começa dando a orientação de quem que é que amou o mundo. Quem que é? Deus. Então, divindade, soberania, supremacia. A palavra amou em João 3,16 significa plenitude, originalidade, compadecimento, porque Deus não copiou Valmir e não aprendeu a amar com ninguém. Deus é amor, ou seja, é original esse amor de Deus. Amém ou não amém? Ele é um amor completo, tem plenitude nesse amor, né? E tem compadecimento, porque Deus nos amou mesmo quando a gente era pecador. Então, porque Deus amou ao mundo,
Esse ao mundo em João 3,16 significa não a Tóquio, não Madrid, mas significa a questão de pessoas, alma e espírito. Não é para não brigar aí dicotomia e tricotomia. Então Deus amou ao mundo, e esse ao mundo está elencando as pessoas, não os animais. Deus não amou o chihuahua, não sacrificou pelo chihuahua, e nem pelo chimpanzé, mas por pessoas. Então Deus amou ao mundo, e esse mundo inclui pessoas. E aí, diz o texto assim, ó, de tal maneira. Esse de tal maneira significa estar fora de cogitação, existir palavras que consiga definir esse tal amor. Então quando João diz, olha, tal maneira, significa que João, na sua sabedoria, não conseguiu achar palavras para definir o amor que Cristo Jesus, nosso Deus, nos amou em se verter na cruz do Calvário. Está dando para entender legal? Amém? Aí, de tal maneira que deu, a palavra que deu em João 3,16 significa oferta, significa sacrifício e significa propiciação. Não tem como existir outra pessoa que poderia estar no lugar de Cristo Jesus para estar no madeiro. Não existiu e nem vai existir. Jesus Cristo é completo e tem plenitude para assumir o madeiro. Então, Deus deu seu filho, porque não poderia dar o Jorge nem a mim para morrer pelos pecados, porque nós somos pecadores. O seu filho unigênito, repete assim comigo: unigênito de Deus, primogênito de Maria. Jesus é único filho de Deus, mas ele é o primeiro de Maria, porque Maria teve outros filhos também, beleza? O seu filho unigênito, o que significa aqui em João 3,16, o seu filho unigênito, David? Único, insubstituível, inigualável, oferta perfeita, rico, não poderia ser outra pessoa, só Jesus poderia morrer no madeiro. Para que todo, esse para que todo aqui na minha visão significa negro, branco, asiático, albino, vermelho, todos. Ele não morreu só para uma classe, mas ele morreu para, eu quero ouvir de vocês, para todos. Para que todo, aí o que nele crê significa, repete assim comigo, independentemente do meu passado. Você pode, meu querido, minha querida, ter errado o tanto que você quiser. O amor de Cristo, ele é suficiente para te arrancar e para eliminar todo o pecado que você cometeu. Então, olha aqui, ó, para que todo o que nele crê, se você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode alcançar salvação por intermédio de Jesus. Essas partes dá amém assim na igreja. Ah, que legal. Não pereça. O que significa não pereça? Não seja condenado, seja remido os pecados, a propiciação alcançada. Enquanto o texto termina assim, ó, não pereça, significa que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Então nós vamos ler de novo João 3,16, tendo convicção desses pontos aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Esse texto é um texto magnífico, e ele expressa o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Eu comecei essa ministração com você, apresentando a definição de pessoas, de 70 pessoas, por Vinícius de Moraes, tentando mostrar o que seria amor de acordo com a visão delas. João 3,16 é o texto que vai mostrar de cabeceira qual que é a verdadeira essência do amor. A verdadeira essência do amor é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em detrimento meu e seu, mesmo quando a gente ainda era pecador. Eu quero que você abra a tua Bíblia, por gentileza, em 1 João, capítulo 4, versículo 9.
1 João capítulo 4, versículo 9, é uma carta, e essa carta, ela faz uma complementação, se podemos dizer assim, né, pedindo uma licença poética, de João 3,16, porque diz o seguinte em 1 João capítulo 4, versículo 9, nisto se manifestou, né, apresentou o amor de Deus em nós, em haver Deus, né, Yahvé, enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E eu quero começar a trabalhar com você, te dando algumas chaves, para que você possa desbloquear a sua mente. Para que você possa desbloquear a sua mente e entender o que é o princípio do amor, o começo do amor, você precisa prestar atenção no que eu quero dizer para você aqui. E eu escrevi uma frasezinha aqui bacana, para que você consiga entender a essência de onde eu quero chegar com esse tema, né? A chave para não se frustrar com pessoas e lugares é o amor. Fala assim comigo assim, ó: o amor não cobra por aquilo que fez, porque não se sabe fazer contas. O amor não sabe fazer contas. O amor, ele é péssimo em cálculos, ele é péssimo em matemática. E aí, eu quero ler com você algo que eu anotei aqui, olha, escute isso aqui. Quantas vezes eu ouvi, mas eu servi tanto tal igreja, e eles nunca me reconheceram. Eu me doei tanto para tal pessoa e nunca recebi na mesma proporção o amor em troca. E uma lista gigantesca de coisas que fizemos pelas pessoas ou pelos lugares. Mas todas as vezes que conseguimos chegar a essas conclusões, mas todas as vezes que conseguimos fazer essas contas é porque na essência nunca foi com amor. Porque você sabe, o amor, ele não sabe fazer contabilidade. O amor, ele é leigo no assunto de cálculos. Ele não fica tentando lembrar o que já foi feito. Pergunta para sua mãe, quantas noites ela passou sem dormir por causa de você, que ela não vai saber te responder. Pergunta para o seu pai, cadê a planilha que ele tem anotada, de gastos e investimentos financeiros, faculdades, que ele teve com você? Ele não tem essa planilha. Sabe por quê? Porque tanto o seu pai quanto a sua mãe, eles nunca tiveram expectativa de receber nada em troca. O amor não faz contabilidade, porque ele não tem expectativa de retorno. E todas as vezes que a gente faz algo e consegue depois cobrar das pessoas, dos lugares, é porque as tais ações feitas eram baseadas apenas em interesse de tirar proveito e receber algo em troca. O amor, no fundo, não faz expectativa de retorno, simplesmente faz porque ama e sempre fará ações de amor quantas vezes for necessário. Quem entendeu esse negócio aqui? Toda vez que eu e você começa a querer reter ou calcular aquilo que foi feito, na verdade o princípio, a base nunca foi amor. Porque eu desafio você a achar para mim na Bíblia Sagrada, em algum momento que Jesus joga na cara dos pecadores que ele morreu no madeiro. Sabe por que você não vai encontrar na Bíblia Sagrada Jesus jogando na cara das pessoas que ele morreu na cruz do Calvário? Porque ele fez por... E o amor não faz contabilidade. Vai comigo em 1 João capítulo 4, versículo 7. Quando você começa a compreender as palavras de Jesus, os ensinamentos da Bíblia Sagrada, você começa a compreender a verdadeira essência, o verdadeiro sentido do que seria o amor perfeito. 70 pessoas definiram aqui na sua visão, na sua realidade, o que seria amor. Mas vem João 3,16 e revela para nós
Deus, na sua divindade, entregando o seu Filho unigênito para morrer em propiciação de pecadores que nunca fizeram nada para merecer a salvação. Essa é a verdadeira ou o verdadeiro significado do que seria amor. Amém ou não amém? 1 João capítulo 4, versículo 7, começa dizendo o seguinte, olha, amados, vamos ler todo mundo junto esse aí, é pequenininho, vamos lá, 1, 2, 3, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O que eu aprendo com você nesse versículo aqui? Só sabemos uma pequena porção do que é o real significado do amor, quando nós nos conectamos na verdadeira fonte do amor, que é Deus. Você quer conhecer o amor, Valmir, você quer ter um coração amável, conecte em Jesus Cristo de Nazaré. Se você quer ser uma pessoa mais doce, mais plena, mais branda, conecte em Jesus. Aprenda a conectar na fonte. A fonte é o que pode nos alimentar, nos dar uma boa carga de significado verdadeiro do que seria o amor. Uma pessoa que é rancorosa, que guarda raiva em seu coração, não pode dar o luxo de dizer que tem Deus dentro, habitando no seu coração. Porque como é que você pode carregar Deus no seu coração, sendo que a ira está alocada aí dentro também? Então o que eu e você precisa compreender? A verdadeira essência do amor. Olha, Jesus Cristo de Nazaré, Ele nunca pediu nada em troca do amor dado por mim e por você. Tanto que nós temos o livre-arbítrio de fazer muito bem o que a gente quer. Se hoje eu cismar de abandonar o Evangelho, se hoje você cismar de meter o pé em tudo e sair da igreja e não servir ao Senhor, você pode ficar em paz, que você, a não ser se blasfemar contra o Espírito Santo, você não vai ser fulminado não. Pode ficar em paz. Por quê? Porque esse amor de Cristo Jesus para conosco, não é um amor hóspede que espera nada em troca. É um amor entregue, é um amor que é dado, e esse amor é a verdadeira significação. A gente não quer ser parecido com Jesus, queridos, amém? Sim, então aprenda a fazer as coisas sem esperar expectativa ao retorno, porque toda vez, doutora Eliana, que eu faço algo esperando o retorno, na verdade nunca partiu do princípio do amor. A senhora orou aqui na frente, abençoando com gratidão a vida do Vitor por cuidar da senhora. Olha que legal, amor. Vitor cobrou alguma coisa? Tem? Ele te cobra para cuidar da senhora? Não, porque é amor. E o amor em si não faz contabilidade. Então, e todo aquele que ama, olha, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O segundo princípio que eu aprendo aqui, a Bíblia não só te explica, mas ela te ensina. Lê comigo o primeiro versículo aí desse texto, o que diz aí? 1 João 4,7, o que diz aí? O primeiro versículo aí, a primeira palavra. Amados, olha o tratamento do texto para conosco. Então Jesus, aqui nas palavras de João, não só nos ensina a amar, não só nos diz para amar, mas nos ensina na verdade, porque ele diz, olha, amados, e amados é um carinho, amados é dizendo assim, olha, queridos, preciosos meus, amemos uns aos outros, porque o amor, ele procede de mim. E todo aquele que ama, ele é nascido de Deus, e ele conhece a Deus. O que eu aprendo aqui nesse versículo? A ausência do fator amor é a ausência do conhecimento de Deus. Repita assim comigo, a ausência do fator amor é a ausência do conhecimento de Deus. Uma pessoa que não conhece o amor, ela não pode dar o direito de dizer que conheceu a Deus. O segundo princípio que eu aprendo com você aqui nessa noite, a ausência do fator amor é a ausência de nascimento em Deus, porque todas as pessoas que são nascidas em Deus, elas aprendem a amar uns aos outros, e é por isso que a gente chama uns aos outros de quê, Jorge? O que eu te chamo aqui na igreja? De quê? De irmão. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o que, queridos? É amor. A ausência do fator amor é perda de conhecer a verdadeira essência da sua identidade. Deus, vai comigo em 1 Coríntios, capítulo 13,
versículo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Se quiser subir aqui, pode subir, não tem problema não. Você fica com vergonha? Eu tenho toque. Eu sorri. É gracinha, dentinho. Todo mundo encontrou, queridos? 1 Coríntios 13, 13. Amém ou não amém? Olha o que diz. Assim, permanece agora estes três. Qual? Qual permanece? A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Quando Paulo dá uma orientação para a igreja de Coríntios, você percebe que essa igreja, no decorrer eu vou te mostrar aqui, era uma igreja que conhecia muito da palavra. É uma igreja que manejava muito bem essa ferramenta chamada aqui Palavra de Deus. Vai comigo lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9. Mas quando Paulo escreve para a igreja de Filipos, é o que a gente vai ler agora, ele dá uma orientação diferente que ele deu para a igreja de Corinto. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vai comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Então você percebe que lá em Coríntios 13, 13, você vê Paulo dizendo o seguinte: olha, maior do que a fé, maior do que a esperança é o amor. Já para Filipos, ele dá uma orientação totalmente diferente. Ele não enuncia e não diz sobre qual era o maior. Agora vai comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Porque em tudo fostes enriquecidos, nele em toda a palavra e em todo o que, queridos? O conhecimento. Então esse texto traz uma explicação que de fato o povo de Corinto era um povo que conhecia a palavra de Deus, era um povo que recebia tutano, palavra, tinha conhecimento. Olha o texto. Porque em tudo fostes enriquecido nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que tem conhecimento, mas vai comigo em 1 Coríntios 3,3 de novo. O que é que diz 1 Coríntios 3,3? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Esse texto nos mostra o porquê que Paulo diz que o amor era o maior. Porque Paulo queria inserir no coração daquelas pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, que o mais importante não era só ter o conhecimento da palavra de Deus, mas era preciso amar o quê? Os irmãos. Porque de nada adianta a gente saber de palavra de Deus e não conseguir expressar aquilo que nós carregamos no nosso coração, que é a identidade de Cristo Jesus. Amém ou não amém? O que eu e você precisa fazer? Amar, poxa. Ter um coração bom, ter um coração que ama as pessoas. É sobre isso que Paulo está querendo dizer. E quando eu alenquei aqui 70 frases de pessoas diferentes, eu te mostrei que as pessoas falaram de um amor fácil de amar. Porque, David, amar o seu cônjuge deveria ser algo fácil. Se não é fácil, deveria ser fácil. Porque você, de livre e espontânea vontade, escolheu estar com essa pessoa. Só que quando Jesus
quando João 3,16 apresenta para nós, é um amor verdadeiro e original. Por quê? Porque Cristo Jesus não tinha obrigação, doutora Eliana, de morrer na cruz do Calvário por meros pecadores imortais. A Bíblia diz em Filipenses que ele esvaziou de sua própria glória. Ele abriu mão de sua própria glória. E não é qualquer glória. É a glória do Filho de Deus. É a glória do próprio Deus. Então, tudo isso nos mostra qual que é a verdadeira essência do amor. Fala assim comigo: Jesus me ensina que eu preciso fazer como Ele faz. Cara, nós precisamos fazer como Jesus faz. Nós precisamos ter um coração amoroso. Talvez você não consiga, assim como eu não consigo, expressar, esboçar num semblante o tempo todo uma alegria. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu acho que juntou minha mãe e meu pai, fez e ficou essa carniça aqui. Mas cara, meu coração é um coração que ama. Meu coração é um coração que perdoa. E eu quero falar com você algo interessante que eu tenho colocado na minha vida uns tempos para cá. Eu estou escrevendo um livro, e aí nesse livro, eu estou alencando um posicionamento, um insight que eu tive. Presta atenção. Pessoas que guardam mágoa no coração, pessoas que são raivosas, ignorantes, prepotentes, na verdade elas não podem dar o luxo de dizer que conheceram o verdadeiro amor, sim ou não? Porque quem ama, perdoa. Quem ama é parecido com Jesus. E eu pude compreender, no decorrer, que existem 3 tipos de pessoas. Existem aqueles que, fala assim comigo, não perdoa. E essas pessoas que não perdoam, muitas delas têm prazer, se orgulham como se fosse um título, em dizer que não perdoa ciclano há anos, que carrega ódio de Beltrano há anos, sente prazer. Valmir conta vantagem, como se isso fosse assim um certificado, formou em Harvard. Esse é o primeiro nível de pessoas. O segundo é o que a Bíblia nos orienta: perdoar. Jesus diz 70 vezes 7, doutor Eliane, deveria perdoar, que dá 490 vezes, não é isso? 490 vezes. E tem outra classe de pessoas, que é os que não precisam perdoar. Entenda uma coisa: uma pessoa que escolhe carregar ódio, raiva no seu coração, é como se ela pegasse um peso desnecessário, colocasse sobre as suas costas e escolhesse carregar esse negócio como se fosse um título. Tem pessoas que vão morrer e nunca vão conseguir perdoar, e aí adoecem da saúde mental, física e principalmente da espiritual. Tem outras que são 85%, que são aquelas pessoas que no decorrer da caminhada elas guardam mágoa umas às outras, mas vem Jesus na sua palavra e diz: olha, tem que perdoar. Dá uma ordem, tem que perdoar. Aí por causa da ordem de Jesus, elas resolvem o quê? Abandonar aquela raiva. Essas são pessoas que cumprem aquilo que a Bíblia diz, e a maioria das pessoas são sim. Agora tem um outro nível de pessoas que consegue compreender um pouquinho a mais e faz a vida, fala assim, ficar mais leve. Eu te dou uma orientação para você não ser e nem se encaixar no primeiro ponto, de pessoas que não escolheram perdoar. Te dou uma orientação, se você não der conta, de encaixar no segundo. Fica com raiva um tempo, mas depois que a palavra entrar e matar seu coração, você abandona esse negócio. Mas se possível for, seja aquela pessoa que não tem que perdoar. Como assim, pastor? Não ter que perdoar é você carregar no seu coração de não sentir ofendido com nada. Amém ou não amém? Não sentir ofendido por nada é uma escolha. E quando você não é ofendido por nada e não guarda nada no seu coração, você não tem o porquê perdoar. Porque você nem aceitou carregar uma carga no seu coração. Fez sentido? Deu para entender? Então, queridos, o que eu aprendo aqui? Uma chave para que eu e você não se frustre com lugares e nem com pessoas é aprender com Jesus qual que é o real significado do amor. Quando eu e você compreender a verdadeira essência, conectar na fonte que é o amor, a nossa vida vai ficar, Valmir, leve. Amém ou não amém?
1 João capítulo 4, versículo 19 e o 20 diz o seguinte, olha, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse texto é um texto lindo porque Jesus vai nos mostrar a verdadeira essência do amor. Porque, querido, amar um familiar, amar alguém que nos agrada é muito bom, é muito simples. Mas amar alguém que nos faz mal, fazer coisas sem esperar nada em troca, essa é um fator muito complicado. É muito fácil, David, amar você, porque você é um cara que cuida de mim, você é um cara que valoriza, você é um cara que conversa comigo. Mas amar quando você me faz mal, cara, só Jesus que ensina isso. Porque até onde eu leio, você vê lá, Heráclito, essa galera aí, ninguém ensinou como Jesus ensinou. Na verdade, o ensinamento você lê lá, Sua Arte da Guerra, o ensinamento é sempre matar os oponentes. Você lê Maquiavel, o ensinamento é sempre matar os oponentes. Mas Jesus traz uma pregação que eu preciso amar aquele que me ofende. Eu preciso amar os meus irmãos, porque se eu não amo os meus irmãos, eu não posso amá-los. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte, olha, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor, ele perdoa muitíssimos pecados. Vou falar com você um detalhe interessante que eu falei mais cedo. Escuta essa orientação. Quando você vai ler na Bíblia Sagrada, tanto no Velho e no Novo Testamento, as pregações dos apóstolos eram recitando versículos bíblicos. Quando você lê lá em Atos capítulo 2, você vê a pregação de Pedro e 3.000 pessoas são convertidas naquele dia. Pedro está citando o Velho Testamento. A palavra de Deus diz que a Bíblia, ela tem um poder de trazer vida dentro do ser humano. O que eu quero te convidar a começar a fazer agora, entendendo esse princípio? Cara, quando você lê um texto, e esse texto estiver nexo, pelo amor de Jesus Cristo, dá glória a Deus. 3.000 pessoas foram convertidas só ouvindo, doutora Eliana, versículo recitado bíblico. A palavra do Senhor diz que a palavra dele nos renova todas as manhãs. Eu vou ler de novo aqui, e eu quero que você agora, compreendendo, você dá um glória a Deus aí, glorificando o nome do Senhor. Vamos lá. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O ódio pode provocar dissensão, brigas, mas o amor, ele cobre multidões de pecados. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39 diz o seguinte, olha, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua essência, né? De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 44 diz o seguinte, olha, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu quero que você leia comigo isso aqui, vamos lá. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Cara, só Jesus para ensinar isso para a gente. Só Jesus. Esses dias para trás aconteceu um episódio. Eu não vou citar o que aconteceu, quem é a pessoa, mas vou contar para você o milagre que foi, né? Eu não conto o santo, mas o milagre eu conto. Aconteceu uma situação muito chata, que eu nunca havia presenciado aquilo. Aconteceu comigo. E é isso. A pessoa fez um negócio comigo e eu estava certo na atitude e eu fiquei assim incomodando meu coração. Algumas pessoas cobraram de mim que essa pessoa era mais velha que eu. E aí fui lá procurar essa pessoa. Deixa eu falar com você uma coisa, você pedir perdão para alguém, quando você errou, querido, eu descobri, é fácil.
Mas você pedir perdão, quando você está coberto de razão, meu Deus do céu, é um negócio mais complicado, sim ou não? Moço, esse negócio, minha cara ficou preta, vermelha, azul, rosa, roxa. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que pensar. Aí, acho que o Espírito Santo mandando, vai lá. E a carne, vai não, fica aí, não faz isso não. E um conflito interno acontecendo comigo. Procurei essa pessoa e falei, meu irmão, minha irmã, vocês não sabem quem é? Meu irmão, minha irmã, eu quero aqui vir cá te pedir perdão em nome de Jesus, pelo episódio que aconteceu tal dia, assim, assado. Mas meu irmão, te falar com você uma coisa, minha cara, eu não conseguia nem olhar para o rosto do moço. E eu firmando os olhos para poder olhar assim. Por quê? Porque o nosso coração, a nossa natureza, ela é pecadora, poxa. A nossa natureza, ela é complicada. Porque, queridos, fazer as coisas quando convém a gente, Jorge, é muito fácil. Mas quando você lê na Bíblia, você vê Jesus nos orientando a todo tempo, perdoar os seus inimigos. E além de perdoar, Deide, eu devo abençoar meus inimigos, poxa. Deu para compreender a verdadeira essência do amor? Sim ou não, queridos? Olha, nós precisamos, se nós queremos de fato ser seguidores de Jesus, andar nos caminhos de Jesus. E essa aqui é uma das orientações que Jesus nos passa, nos mostrando, olha, vocês precisam amar os seus inimigos e vocês precisam orar por aqueles que perseguem. 1 João capítulo 4, versículo 16 e 18 diz o seguinte, olha, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus, Ele é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Outra orientação, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. 1 João capítulo 3, 14 diz o seguinte, olha, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Olha que princípio importante. Quando eu sei que eu passei da morte para a vida, quando eu aprendo a amar o meu irmão. Quem não ama, permanece na morte. 1 João capítulo 3, versículo 11 diz o seguinte, olha, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, desde o começo, desde Gênesis, que nós amemos uns aos outros. O porquê que eu estou lendo texto com vocês aqui? É para afirmar na sua mentalidade que essa é a verdadeira essência do amor, amar uns aos outros, perdoar os nossos inimigos. Romanos capítulo 8, versículo 38 diz o seguinte, olha, porque estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem os quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual que é a chave que eu quero te entregar nessa noite aqui? Cara, desbloquear a sua mente, para que você consiga compreender que o amor, ele precisa partir do princípio de não esperar nada. Olha, Jesus fez tudo isso, nos ensinou tudo isso, sem esperar nenhum tipo de retribuição. Toda vez que você espera retribuição, na verdade, o princípio não é o amor, o começo não é o amor, porque o amor não sabe fazer contabilidade. Eu quero que você compreenda uma coisa nessa noite. Eu quero que você entenda e carregue algo, se você não entendeu nada até aqui agora. Olha, nós precisamos, queridos, ser mais parecidos com Jesus. Nós precisamos ter um coração mais sensível e mais parecido com Jesus.
Não adianta nada eu ter um carrão na minha garagem, ter uma casa financiada, sabe, ter tudo, uma boa esposa, uns bons filhos, e não conhecer o verdadeiro amor que lança fora todo medo, que é Cristo Jesus. Não adianta nada a gente conseguir fazer, conquistar, ter títulos, ser alguém excepcional, mas não ter um coração amável, carregar raiva no coração, carregar ódio no coração. Olha o nível de uma pessoa que carrega ódio no coração. Permitir carregar algo volúptuo, sem necessidade. Presta atenção, senhor. Gente, está na hora de a gente abandonar essas coisas. Está na hora da gente fazer a vida ficar mais leve. Está na hora da gente simplificar as coisas, não complicar. Nós vivemos uma geração que parece que as coisas precisam ser, quanto mais complicadas, parece que é melhor. E não é assim. Rick, é simples, cara. O que é que eu faço para encontrar o verdadeiro amor? Entregar a vida para Jesus e seguir os caminhos de Jesus. Eu posso ouvir um amém, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Poxa, nós precisamos fazer isso. Como que eu faço para encontrar a verdadeira essência do amor, Vanessa? Amando Jesus, conectando com Jesus, lendo a palavra, comendo, almoçando da palavra, compartilhando da palavra, vivendo a palavra, cheirando a palavra, sabe? Isso nos faz conectar na fonte. Tiagão, já por gentileza, pode vir para cá, por gentileza. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte, olha, mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo Jesus morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E aqui eu finalizo a minha mensagem. Cara, esse versículo aqui é a verdadeira definição do que é o amor. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus, cara, Ele morreu em detrimento meu e seu, mesmo quando a gente ainda era pecador. A gente é pecador ainda. Ele morreu, você acredita? Não esperou nada em troca. Eu queria te convidar para você ficar em pé nesse momento. Espero que o Espírito Santo tenha ministrado algo no seu coração e você saia daqui hoje com um coração sensível ao amor verdadeiro que é Cristo Jesus. Cadê o Tiago? Você foi abençoado? Nós vamos orar aqui agora. Mas eu queria fazer um ato antes com você. Você que tem fé, coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim, Jesus, te dou autoridade agora para remover da minha vida toda a raiva arraigada. Eu te peço em nome de Jesus, me abençoa, me faz fazer a minha vida ficar mais leve, em nome de Jesus. Aproveitando esse momento aqui, quem está na igreja, eu queria te chamar aqui na frente. Apaga a luz para nós aqui, deixa só a luz ambiente aqui, por favor, a amarela. Quem sabe você ouviu essa mensagem aqui hoje? E quem sabe você ainda está com o coração assim, machucado, porque quando você não ama, quando você não consegue esboçar amor, há uma grande chance de conter no seu coração raiva de alguém. Talvez essa pessoa te machucou e você tem razão para estar com raiva dessa pessoa. Talvez alguém te machucou e esse negócio você está carregando tem tanto tempo no seu coração. Um dia eu vi um vídeo de uma mulher, a mulher ela gritava, dizendo que não conseguia perdoar. Cara, eu vi assim algo maligno na vida daquela pessoa, eu vi uma prisão na vida daquela pessoa. Ela gritava dizendo assim, eu não perdoo, eu vou morrer sem perdoar. Aquele negócio mexeu tanto na cabeça que eu nunca esqueço aquela cena. E existem pessoas assim, que está carregando aí ódio, aí abre uma pereba no corpo, abre uma pereba na alma. E eu queria, como um ato profético, porque no Velho Testamento você vê que o profeta, o sacerdote, ele era responsável por fazer a oferta. E aí amarrava uma corda nele, um sino, se ele morresse, puxava o corpo dele. Mas eu acho interessante que o sacerdote, ele ia. E o que eu e você precisamos fazer para despertar fé no nosso coração? Ir diante do altar do Senhor. Desde o dia que o véu se rasgou, nós temos livre acesso diante de Deus. E nós precisamos aproveitar isso, amém ou não amém? Se você identificou com essa mensagem, o Espírito Santo, não eu, o Espírito Santo falou no seu coração, e quem sabe você precisa liberar o seu coração para algo grande, grandioso, Senhor. Eu quero te convidar para vir aqui na frente, para a gente orar por você. Não vamos pôr a mão na cabeça, você não vai cair, nada disso. É apenas orar por você,
para que Deus possa te abençoar e para que seu coração venha seu coração liberto de toda mágoa, para que você consiga viver de forma leve. Muito bom, querida. Mais alguém? Fica com vergonha não. Aqui nós estamos entre irmãos, e aqui não tem olhar de julgamento. Aqui é a casa do Senhor, né? Tiagão, puxa uma adoração para nós, bacana aí, demonstrando esse amor de Jesus com a gente, uma música. Mesmo sendo assim, sim, Jesus, pobre pecador, Deus me ama. Olha, mesmo eu sendo pecador, falho, Ele me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. sabe o que é importante? Vocês compreenderem algo aqui. Eu acredito que vocês que vieram aqui na frente estão sensíveis para ouvir a voz de Deus. Eu queria aqui falar algo com você. Talvez a pessoa ou a situação que te machucou, você tem até razão para ter mágoa dessa pessoa ou da situação, mas não vale a pena carregar, não vale a pena ocupar um espaço tão precioso no seu coração, carregando algo tão sem valor, sem brilho. Qual que é a orientação que eu te dou, e alencada aqui na Bíblia? É que você entenda o princípio do perdão. O que significa perdoar? Perdoar é compreender que você perdeu. Perdoar vem de perder. Eu escolhi perder. Perder o que é a minha razão? Perder a minha autoridade naquele assunto. Eu escolhi perder. Escolhi abrir mão. Só que a Bíblia, ela nos mostra assim, o amor de Jesus, e diz que toda lágrima, Ele vai enxugar essas lágrimas, sabe? Não vale a pena você carregar no seu coração, ocupar um espaço assim tão precioso que Jesus poderia ocupar no seu coração, ter primazia, com raiva de alguém. Então, compreendendo isso, a Bíblia diz o seguinte: olha, tudo quando perdires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu queria que vocês colocassem a mão sobre o coração, lendo esse texto aqui, confirmando isso, dizendo: Senhor, fala assim: Senhor, nesse momento, eu te peço força para me ajudar a liberar o meu coração. Eu não quero mais carregar nenhum tipo de rancor de uma pessoa ou de uma situação. Nesse momento eu abro mão da minha razão para viver uma aliança com o Senhor. Eu não permito que a raiva, o ódio, a dissensão, a briga, a confusão ocupe espaço no meu coração. Nesse momento, o meu coração pertence somente ao Senhor,
Nós te damos autoridade, Jesus, para fazer morada através do Espírito Santo em meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vida, ela pode ser mais leve. A vida, ela pode ser mais leve. Aprenda a não ter que perdoar. Quando eu falo aprenda a não ter que perdoar, é não ter que guardar raiva de ninguém para não ter que perdoar. Mas se você não conseguir cumprir esse princípio, perdoa, pelo amor de Deus. Perdoa, meu Deus do céu, não carregue seu coração não, gente. Isso mata, isso abre pereba, isso machuca, isso dá tanto. Nossa, abre mão disso. Abre mão, libera o seu coração, seja livre. Olha, a Bíblia diz que Jesus nos chamou para a liberdade. Tiagão, Deus nos ama, não ama? Cara, Deus nos ama. Fala assim: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Sinta seu corpo mais. Sinta a presença do Senhor, cara. Seja tocado pelo Espírito Santo. O Washington, vem cá, querido. Faz favor, Washington. Eu quero orar mais, ainda falta mais. Doutora Eliana, faz favor aqui, querida. Não é que a oração está fraca, não. Eu quero orar mais, eu acho que precisa orar mais. Tem gente que precisa liberar mais o coração. Nessa pegada, uma oração para que as pessoas consigam, sabe, abrir o coração para que perdoem, para que Deus consiga Amém. Ocupar maior espaço, primazia. Glória a Deus. Que a gente sempre procura fazer igual a Jesus, mas vamos ter as reações dele. Feche seus olhos, você que está aqui na frente. Pai, o Senhor nos deu uma palavra que vai de encontro à nossa necessidade. Homens e mulheres que estão aqui no teu altar, ó Pai. Vidas que foram de alguma forma frustradas, que criaram mágoas, ó Pai, que às vezes estão com rancor no coração, lá no íntimo, que só o Espírito Santo conhece. Há pessoas aqui na frente que nem o melhor amigo, a família conhece, sabe o que está passando, o que está acontecendo, mas o Espírito Santo, aquele que sonda e conhece o nosso coração, neste momento, Pai, entra, Pai, tira agora, muda a história, Senhor, em nome de Jesus Cristo, restaura, Senhor, restaura o entendimento agora, Pai, em nome de Jesus, tira toda essa mágoa, Pai, essa que foi arraigada por palavras, por situações, por ações, ó Senhor. Deus, em nome de Jesus, toca lá no íntimo, muda, Senhor. Toca, Espírito Santo, agora. Você talvez está pensando assim: eu não consigo, mas o Espírito Santo agora é contigo. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, Pai, nessa hora, manifeste a Tua glória no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor. Que seja um tempo novo, tire esse peso, Pai, agora, tire essa frustração, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tira, Senhor, tira essa palavra que um dia foi mandada, lançada pelo Pai, que magoa até hoje, que sola os ouvidos, que toca no coração, tira, Pai, em nome de Jesus, essa palavra da mãe que um dia foi lançada, Pai, tira, que caia por terra, essa palavra do marido, em nome de Jesus, essa palavra do ex-marido, da ex-mulher, ó Pai, tira hoje, Senhor. Tira também, Senhor, aquele negócio que foi enganado, e você tem essa mágoa até hoje no coração, tira agora. Tira, Senhor, agora. Tira, Pai, em nome de Jesus, Pai, opera em vidas aqui nessa noite, Senhor.
Pai, há fardos pesados aqui nessa noite, Senhor. Então tira, Espírito Santo. Tu és o nosso Consolador. Mas tem alguém que não está aqui na frente, mas está na nave da igreja e está orando. Então tira também, Espírito Santo, agora. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado através dessas vidas. Tira, Espírito Santo. Alguém está falando aqui no coração assim, mas falou que eu não sou nada, mas falou que eu não valo nada. Deus te ama. É Deus que te ama. Ele te amou primeiro. Alguém está falando aqui na frente, mas não vai dar certo, nunca deu nada certo para mim. Em nome de Jesus, Senhor. Tira agora, Espírito Santo. Tira, Senhor. Capacita agora, Espírito Santo. Capacita, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que não gosta de cativeiros. O Senhor sempre libertou o teu povo, Senhor, dos cativeiros. O Senhor não gosta, ó Pai, que nenhum povo teu fica preso, ó Pai, fica preso, ó Senhor, em coisas, ó Pai, que os deixa, ó Senhor, humilhados, ó Pai, que deixa, ó Senhor, magoados, tristes, ó Pai. E agora nesse momento, nós te pedimos, ó Pai, que este Deus que tirou o teu povo, ó Senhor, do cativeiro, que levou, ó Senhor, para a terra prometida, que levou, ó Senhor, aquele povo, o teu povo de Israel, para a terra de Canaã, que em nome de Jesus resgatou e que falou para Moisés: põe o teu pé aí na água e vai, que eu vou abrir as águas. Ele libertou. Esse é o Deus que nós servimos. E esse é o Deus que pode te libertar agora, em nome de Jesus, de toda mágoa, de toda tristeza, de tudo aquilo, ó Pai, que impede, ó Senhor, de muitas coisas, ó Senhor. Essa palavra veio hoje de encontro ao nosso coração, e nós te pedimos nessa noite, ó Senhor, que o teu amor possa permanecer, ó Senhor, na vida de cada um. Que o perdão possa permanecer na vida de cada um. Que o Senhor os capacite, ó Senhor, que o Senhor me capacite em primeiro lugar, ó Pai, para receber, ó Pai, essa palavra de amor, essa palavra de perdão, ó Senhor. Que cada um possa sair daqui em paz. Cada um possa sair daqui, ó Senhor, perdoados, amados, porque nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é o Deus maravilhoso, bondoso, consolador, e que pode levantar e amparar e falar, ó Pai, em cada coração aqui. Muito obrigado por todos que estão aqui, Senhor. Nós sabemos que o Senhor os ama. Nós sabemos, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por cada um. Em nome de Jesus. Que seja repreendido, ó Senhor, qualquer aflição, qualquer angústia, qualquer aperto no coração, qualquer ansiedade, qualquer depressão, ó Senhor, qualquer tristeza profunda, Senhor, que age em cada coração aqui, que seja repreendida em nome de Jesus. Que toda falência seja repreendida em nome de Jesus, ó Senhor. Que toda dor seja repreendida em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. O seu amor é maravilhoso. Senhor, nós devemos depender e acreditar no que o Senhor diz para nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Faz meu coração ouvir tua voz. Toda a igreja de pé em nome de Jesus. Nós vamos finalizar agora. Me chama para perto.
Você pode cantar isso da sua alma, do seu espírito. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Sinta-se abraçado aí pelo Espírito Santo. Aquieta minha alma, Faz meu coração ouvir tua voz. me chama para perto, aproxima de mim, Jesus. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Por quê? Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Olha lá. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará comigo, Jesus. Você estará ao meu lado, Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair? E se eu cair, A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. e se eu cair, A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Glória a Deus. Olha, querido, eu quero que você saia daqui nessa noite tendo consciência que Jesus, Ele é com você. Coloca agora um sorriso no seu rosto, mesmo diante dos problemas, porque Jesus Cristo, Ele habita no seu coração, pelo intermédio do Espírito Santo, e onde a Bíblia diz que a tristeza, ela salta de alegria diante da presença do Senhor. Nós somos mais que vencedores, pelo intermédio de Cristo Jesus. Que a sua semana seja uma semana tão abençoada e tão abençoadora, que onde você chegue, a presença do Senhor venha a ser perceptível em o nome de Jesus. Semana abençoada para você. Que a graça de Deus e as duas consolações vindas do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vá em paz. Jesus, Ele te ama. Beijo no seu coração.